Boa noite a todos. É, Mais um comentário de nossa lição bíblica, né? A lição de número 8, no qual tem como epígrafe: Nossa luta não é contra a carne e o sangue. E o nosso textuário diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós vemos que na lição o escritor ele coloca alguns pontos, né, como a inclusão do tema no final da epístola, quando o apóstolo Paulo ele faz uma ressalva sobre essa questão de estar armados, preparados para enfrentar os principados e as potestades infernais. Existe também um tópico que ele fala da dependência de Deus, e depois contra os poderes das trevas, né, no qual ele vai descrever aqui sobre os principados e potestades, essas dominações que estão nos lugares celestiais para impedir que o homem alcance o reino de Deus. Pois bem, na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, no qual, a partir do versículo 10, diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Continuando, ele ressalta aqui agora assim, versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí diz aqui o que é algo muito importante. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe que na epístola aos Tessalonicenses, né, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: orai sem cessar. Então é necessário estar sempre revestido e estar sempre vigiando também e orando. Pois bem, o cristão ele deve estar enganjado, né, nesse conflito espiritual com o mal, e esse conflito ele é descrito como um combate da fé. Podemos observar isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 4. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Veja que a nossa luta é contra essas hostes espirituais da maldade, como vimos lá na Epístola aos Efésios. Por isso que as armas carnais e humanas, tais como a questão dessas habilidades, a riqueza, a astúcia, a capacidade organizacional, essa eloquência, essa persuasão ou influência e personalidade são em si mesmas inadequadas, né, para destruir essas fortalezas de Satanás, visto que a luta aqui é no âmbito espiritual. As únicas armas adequadas para eh, desmantelar essas forças satânicas, né, é através de que
do revestimento espiritual, no qual, voltando para a Epístola aos Efésios, capítulo 6, nós vamos ver aqui descrito, né? Pois bem, é, é uma luta que é um combate que continua até o crente chegar à vida eterna, até o porvir, né? A vitória do crente ela foi obtida por Jesus mediante a sua morte na cruz. E Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás. Ele desarmou as potências e as potestades malignas. Ele levou os cativos com ele. Ele redimiu toda pessoa que crer nele, ou seja, todo aquele que estava sob o domínio de Satanás, uma vez recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então está liberta dessa influência, desse poder satânico, né? Porque na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, quando a pessoa alcança a Jesus, ela conhece a verdade, então ela está livre da influência satânica e ela não mais será enganada. Ela agora conhece a verdade da salvação, a verdade do evangelho, a verdade de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. No presente, nós cristãos estamos empenhados numa guerra espiritual que é travada mediante o poder do Espírito Santo em nós, como podemos comprovar em Romanos capítulo 8, versículo 13, né? Contra esses desejos corruptos que há dentro de nós, contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de relações ou de tentações, né? Contra Satanás, suas forças, o crente, o cristão, ele é conclamado a separar-se do presente sistema mundano e repudiando todos os seus males, né? Nós vemos essas questões e essas lutas são continuamente enfrentadas por todos nós e devemos condená-la abertamente, juntamente com seus pecados. A milícia cristã ela deve guerrear contra todo o mal, não por seu próprio poder, mas com as armas espirituais no qual a Bíblia nos orienta, né? Podemos ver também que nessa guerra espiritual há muitas situações em que podemos passar por aflições, podemos passar por tribulações, mas isso daí está escrito na palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo disse que importa que, por muitas angústias e tribulações, entremos no reino dos céus. Também está escrito que todos que querem seguir a Cristo padecerão perseguições, mas todas essas dificuldades, esse sofrer em prol do evangelho, né? Todo essa luta que nós combatemos por causa da nossa fé e guerreamos espiritualmente, tudo isso é para nos levar à vitória, pois perseverando, vencendo, ou ser vitorioso, triunfar e defender o evangelho, né? Esse combate pela nossa fé que uma vez nos foi dada, não irá nos abater, não irá nos fazer afastar. Pelo contrário, iremos alcançar uma experiência maior com o Senhor e vendo a ação do Senhor Jesus em nossa vida. E aí nós vemos realmente que estamos, apesar de enfrentar as forças espirituais da maldade, esses poderes malignos, né, esses seres espirituais, mas há alguém mais poderoso do que todos, que é o Senhor Jesus que está conosco, né? O cristão ele trava um conflito espiritual contra Satanás e também uma multidão de espíritos malignos, né? E esses poderes das trevas, eles são os governantes espirituais desse mundo, como podemos ver no Evangelho de São João, capítulo 12, verso 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11, na primeira epístola de São João, capítulo 5, verso 19, né? Eles incitam os ímpios, eles se opõem à verdade de Deus, eles constantemente eles atacam todo aquele que serve a Jesus, né? É uma vasta multidão
e altamente organizada em forma de um império do mal, tendo categorias e ordens, né? Existem hierarquias eclesiásticas. É por isso que nós temos que estar com a armadura que Deus nos concede, como vimos aqui, né, ressaltando novamente na Epístola aos Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, né, contra as astutas ciladas do diabo. E aí descreve tudo aquilo. Mas quando nós colocamos aqui, eu quero fazer uma observação no versículo 17, que é: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é essa palavra de Deus, é a arma ofensiva de todos nós, para uso nessa guerra contra o poder do mal. Por esta razão, Satanás ele fará todos os esforços possíveis para tentar subverter ou destruir a confiança do crente na palavra do Senhor. A igreja ela precisa defender as escrituras inspiradas contra os argumentos de que ela não é a palavra de Deus. A igreja tem que ter uma definição, tem que defender realmente, tendo convicção de que a Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra do Espírito, é a palavra que Deus a deixou aqui para que possamos conhecer toda a história da humanidade, conhecendo a vontade do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Temos também aqui o seguinte, que essa palavra de Deus, que ela foi é, ensinada é, pelo Senhor Jesus e também pelos apóstolos, né? Que nos levando a ter um conhecimento das verdades, de todas as coisas que levam o homem a um afastamento de Deus, também essa mesma palavra, né, tem toda a instrução para que o homem possa crescer e alcançar uma vida feliz ao lado do Senhor, né? Negar a fidelidade da palavra é negar realmente ao próprio Senhor e entregar-se a Satanás, pois o diabo é o pai da mentira, ele veio para torcer as coisas, a verdade é mentira, quando ele utilizou-se, quando ele utilizou-se dos textos bíblicos, ele utilizou para tentar deturpar uma situação, ou seja, apesar de citar o texto bíblico, ele utilizou de uma maneira para levar ao Senhor Jesus ao pecado. Mas quando nós lemos a palavra, nós temos que ler, né, com a finalidade de aprender. É por isso que temos o auxílio do Espírito Santo para nos ensinar, para nos revelar, para nos conduzir à verdade, a verdade das Escrituras Sagradas, para que possamos alcançar o real entendimento. É por isso que é importante termos o conhecimento da palavra de Deus, examinando-a, porque ela é a palavra, ela é a espada do Espírito, né? E por fim, aqui diz orando, né, em todo o tempo. A guerra do cristão, a guerra do crente, a guerra do servo, do discípulo contra essas forças espirituais de Satanás, exige dedicação e oração, isto é, orando no Espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica, né? Orando por todos, uns pelos outros. E a oração não deve ser considerada apenas como uma arma, mas fazendo parte desse conflito propriamente dito assim, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação com o próprio Deus, pois quando nós oramos, o Senhor irá atender, porque a oração nós estamos falando com o Senhor, então falando o tempo todo com Ele, nós iremos adquirir a vitória. É por isso que é importante termos é, a suma desse entendimento de que a pessoa tem que estar revestida da armadura, tem que estar fortalecida, para que possam vencer todas as ciladas malignas, né? E por fim, nós vemos que essas armas, elas não são poderosas somente porque são espirituais e provêm de Deus, né? O apóstolo Paulo ele vai fazer uma a listagem de algumas dessas armas, ou seja, a dedicação à verdade é uma vida
e uma vida de retidão, a proclamação do Evangelho, a fé, o amor, a certeza da salvação, a palavra de Deus, a oração perseverante, mediante um emprego dessas armas contra o inimigo, a igreja sairá vitoriosa, isto é, a presença e o reino de Deus se manifestarão poderosamente para salvar os pecadores, expulsar os demônios, santificar os crentes, batizando-os no Espírito Santo e curando os enfermos, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todo sempre. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. Amém.